Olá, meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus. Você está aqui no nosso canal e nós queremos trazer nesta oportunidade mais uma videoaula sobre a Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, que será realizada no próximo dia 3, presencial, 3 de novembro, lição de número 5, que tem por tema a promessa de salvação. Nós queremos louvar a Deus por essa tão grande promessa que é a nossa salvação. E você pode se perguntar, mas salvação, salvar-me de quê? De que eu preciso me salvar? Ora, isso nós vamos aprender agora nessa videoaula. A salvação de Deus para o ser humano. É necessário nós já colocarmos de antemão, como Paulo diz na sua epístola aos Romanos, todos nós pecamos e nós estávamos destituídos, afastados da presença de Deus. Sendo assim, também Paulo diz em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Então, já pois, podemos dizer que a salvação nos livrará da morte. Mas todos morrem, pastor Valci. Sim, mas a Bíblia nos diz que existe a segunda morte. Então Deus vai nos livrar também dessa segunda morte. Eu sou o pastor Valci e você está no nosso canal Momento EBD. Muito bem. Lição de número 5, a promessa de salvação. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando a lição da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Esse nosso último trimestre está sendo foi elaborado pelo pastor Elinaldo Renovato, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Já estamos na lição de número 5 e volto a dizer, tema, a promessa de salvação. O texto áureo da nossa lição diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Que maravilha, glória a Deus. O texto áureo da nossa lição já nos traz aí essa promessa que nos assegura a nossa salvação. Então, você que tem dúvida, ora pastor, eu sou salvo, querido, se você crê na promessa, se você está de acordo com os princípios que o Senhor estabelece para a salvação, então você pode estar assegurado da sua salvação. E não importa o que falem, não importa o que dizem, o que importa é que o Senhor te diz. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz que se você o tem como Salvador, você já tem a vida eterna presente e você também no futuro não entrará em condenação. Glória a Deus. A verdade prática da lição diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então a promessa de salvação é a maior bênção divina. E você pode receber ou pela graça, como diz o Senhor, graça é favor imerecido. E tem muitas pessoas que não querem receber a salvação. Alguns, de fato, a maioria, falta de conhecimento. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele nos assegura que quem conhece a verdade liberta. Liberta de quê? Tradições religiosas. Liberta de quê? De alguns fundamentos humanistas e de algumas também teses de que o homem não é salvo, ou que o homem já é salvo sem assim necessitar de um Salvador. E nessa lição nós vamos aprender que sim, nós precisamos de um Salvador. Essa lição está dividida em 3 temas ou 3 tópicos, e cada tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico fala da promessa da salvação, e ela está dividida em 3 subtópicos. O segundo tópico fala sobre a natureza da promessa de salvação, e o terceiro tópico fala sobre promessa e perseverança na salvação. Isso, você sabe que o homem salvo pode perder a salvação. Algumas teologias chamada de incondicional
de salvação incondicional pregam que o homem, uma vez salvo, sempre salvo, e nós não acreditamos nisso. Nós não temos a mesma linha de pensamentos ou linha teológica dos irmãos calvinistas. Então nós queremos aprender e trazer a menção dos irmãos sobre a promessa da salvação. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 21. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 21. Faça a leitura bíblica e assim se encha do conhecimento da palavra do Senhor. Então nós temos aqui o nosso plano de aula e que tem os objetivos da lição. E os objetivos da nossa lição, o objetivo de número 1 é explicar biblicamente a promessa de salvação. Querido, queremos exatamente dizer que tudo que nós, evangélicos, protestantes ou crentes, tudo isso, a base cristã é a Bíblia Sagrada. Ninguém pode ser salvo da forma que imagina que ele tem que ser salvo. Ninguém é salvo porque ele cria um meio de salvação, porque ninguém se salva. A salvação é um dom de Deus e ela é gratuita e ela é por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então a promessa tem que ser de acordo com a Bíblia. O objetivo de número 2 é mostrar a natureza da promessa da salvação. Então, quais são as naturezas da promessa da salvação? Por isso, nós vamos aprender sobre os tipos da natureza da nossa salvação, que é a justificação, a regeneração e a santificação. A salvação, então, tem a sua natureza. Nós vamos falar sobre justificação, regeneração e santificação. E o objetivo de número 3 é refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela, irmãos. Você precisa entender que aquele que persevera, é aquele que vai até o fim, é aqueles que serão salvos, conforme Jesus diz no livro do Apocalipse. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, no livro do Apocalipse, o capítulo de número 2. O Senhor Jesus já nos diz aqui, no capítulo 2, no versículo de número 11, o Senhor já pode nos dizer assim: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você precisa vencer, você precisa perseverar a sua salvação. Glória a Deus. Então, diante de tudo isso, a introdução da nossa lição de número 5, que fala sobre a promessa de salvação, a introdução da nossa lição diz: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo de número 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Muito bem, diante de tudo isso, o tópico de número 1 fala sobre a promessa da salvação. E como nós falamos aqui, salvação. E algumas pessoas se indagam-se e questionam: salvação de quê? Salvação para quê? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender a palavra salvação, como está já aqui bem explícita na nossa revista, no sentido geral. A palavra salvação vem do grego soteria, ou sotéria, e traz um sentido de livramento de perigo. Então nós temos um grande perigo adiante de nós. E qual perigo seria esse? Ora, irmão, a ira de Deus. Nós acreditamos, pregamos, e sim, Deus é o Deus de amor, é o Deus de paciência, mas Deus é um Deus também que derramará a sua ira sobre todos aqueles que não lhe obedecem. Sim, conforme está na Bíblia, abra aí a sua Bíblia, na segunda epístola, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5 ao versículo de número 9. Muito bem, olha só, irmão,
A salvação é a maior promessa de Deus para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano está destinado a sofrer a ira de Deus. Não é que Deus é um Deus mau, é um Deus irado, é um Deus perverso. Não. O nosso Deus é o Deus de paciência, irmão. É um Deus longânimo. Ora, veja o que diz. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Prova clara do justo juízo de Deus. Então o juízo de Deus é justo. Deus tem dado a oportunidade, a chance, o tempo de todos os seres humanos voltassem para Deus. Porém, o ser humano cada vez afasta de Deus. Muito bem. Para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Irmãos, pela glória, acorde, desperta, irmão. Desperta, porque Deus trará sobre aqueles que não conhecem. E não conhecem por quê? Porque optam em não conhecer, irmão. Muitas pessoas não querem conhecer a Deus. Evitam conhecer a Deus. Preferem rejeitar uma crença no Deus. Então, por isso Deus trará um justo juízo. E não é só para aqueles que não obedecem, aqueles que não conhecem. A mesma condenação, o mesmo juízo, virá sobre aqueles que conhecem e não obedecem. Vivem uma vida a bel prazer, a l'aventure. São pessoas que não importam com as coisas de Deus, que não se importam com a obra de Deus. Escuta, vamos ler o que diz a Bíblia. No livro do profeta Isaías, o capítulo de número 5. Olha só que advertência que Deus tem para o seu povo no capítulo de número 5. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Vamos lá? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Olha só a advertência de Deus ao povo que não fazia caso da sua existência. Ele diz assim, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 8. Veja bem. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores do meio da terra. Versículo de número 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta, harpas e alaúdes e tamboris e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Irmão, rejeitar a Deus, e isso vai te levar a padecer o justo juízo de Deus. Não pode de forma alguma rejeitar a existência de Deus. Então, meu amigo, você que me assiste, prefira crer na existência de Deus, porque um dia todo ser humano irá prestar conta de sua vida, porque todos estaremos diante do tribunal de Deus. Por isso a salvação é a maior promessa de Deus, para nos livrar dessa ira. E qual é a ira de Deus? Olha, escuta, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 14, Apocalipse, capítulo de número 14, olha só o que diz a palavra de Deus. O versículo de número 10 diz assim: também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Escuta, presta atenção, acorde, corra para a salvação, meu irmão. E se você já é salvo, persevere, permaneça na salvação.
Versículo de número 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Querido, fuja, corra, vai para os pés de Jesus. Se você já é salvo, fique nos pés de Jesus, não saia de lá, escolha ser salvo. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, na primeira pregação do apóstolo Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Pedro vai nos trazer uma pregação cheia do Espírito Santo. E a pergunta dos ouvintes era: que faremos, varões e irmãos? Atos 2 e 37. E versículo 38, Pedro vai responder: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós. Irmão, a promessa diz respeito a você, tá? A promessa de salvação. Então, muito bem. Diante disso, a promessa da salvação, número 1, ela é uma maravilhosa salvação. Por quê? Porque nós já falamos disso. Porque diante de tudo que nós já falamos aqui, meu irmão, ela é uma maravilhosa salvação. Por quê? Porque Jesus, ele desce. Jesus é Deus. E ele vai tomar forma de homem. E ele vai fazer isso para salvar a sua vida, a minha vida, a tua alma, a minha alma. Por isso que ela é chamada de maravilhosa salvação. Você consegue medir? Você consegue imaginar qual é o tamanho desta obra de salvação? Porque é vicária, é salvífica. É Jesus dando a vida dele no lugar da sua vida, da minha vida, irmão. Então isso é maravilhosa salvação. Oh, glória! E eu e você, nós nunca conseguiríamos fazer uma obra tal como essa. Nós não somos capazes de efetuar uma obra tão maravilhosa como essa. Então, a promessa da salvação, ela é uma maravilhosa promessa. Então, escute bem, guarda aí no seu coração. Maravilhosa salvação. Por quê? Porque o Senhor, ele estará nos livrando da condenação e da ira de Deus, e nos levará para uma vida de plena comunhão com Ele. Glória a Deus. Então, a obra da salvação, segundo o Evangelho de João nos mostra, ela é uma providência de Deus para o ser humano. E diante de tudo isso, da salvação, nós precisávamos de um mediador, de alguém que nos salvasse. E tem muitas pessoas que se enganam acerca da salvação. E alguns até pregam que a caridade, né, a obra de caridade, o por realizar boas obras, isso já nos tornam salvos. Sendo assim, nós não precisamos de um Salvador, porque as minhas obras seriam o suficiente para me salvar. Mas não, irmão, isso é mentira. Ninguém pode se salvar. Nós obtivemos a nossa salvação por intermédio de alguém. E esse alguém se chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Escute, veja, leia comigo o que está escrito na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Olha o que ele diz aqui para nós, para que nós já possamos entender acerca da salvação. Perdoe-me, irmão. Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Veja bem o que diz a palavra. Você precisa de um Salvador, irmão. É porque eu já sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Então eu sou salvo. Não, Senhor. Tira o cavalinho da chuva. Você precisa de um Salvador. E o Salvador é Jesus. Efésios capítulo 2. E o versículo de número 8. Escuta o que está dizendo assim, o que diz a Bíblia.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Querido, é pela graça. Graça é um favor que eu não mereço, você não merece. Ah, pastor, então não preciso fazer as boas obras? Claro que sim, caridade é a marca do cristão. É o que ele diz no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras não é para ser salvo, a boas obras é para quem já é salvo. Porque o Salvador chama Jesus de Nazaré. Atos dos Apóstolos ainda, nós podemos entender isso. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Olha o que Pedro diz: e em nenhum outro há salvação. Eu não salvo, você não salva, o pastor não salva, o Papa não salva, ninguém pode salvar ninguém. O único ser, o ser humano que pode salvar a humanidade, que ele fez isso, e já fez isso, chama-se Jesus. É o que Pedro diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Oh, aleluia! Eu quero ser salvo, então aceite Jesus. Eu já sou salvo, fique com Jesus. Amém? Então o Salvador, o operador dessa maravilhosa obra de salvação, é Jesus. Então a salvação, ela é algo que vem de Deus para o homem, e o homem precisa receber, e de graça, pela fé, a salvação. E a salvação, essa palavra grega, ela traz como sentido livramento do perigo, e Deus, ele quer te livrar do perigo vindouro. E o Salvador, o operante da nossa salvação, chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então, Jesus, ele é o Salvador, e essa palavra Salvador, esse termo grego, é libertador, preservador, conservador. Então Jesus é aquele que opera esta tão maravilhosa obra de salvação. Glória a Deus. O tópico de número 2, a natureza da salvação. Sim, vamos falar sobre a natureza da salvação? Quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, sim, porque você precisa aceitar Jesus para ser salvo. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, olha o que João diz. Evangelho de João, o capítulo de número 1, o evangelista João diz assim, no versículo de número 11: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Passou, então, tudo bem, eu já creio. Mas a fé, ela é seguida de conversão. Nós falamos na lição passada, a fé e a obediência andam juntas. Então, se você crê, você precisa agora obedecer. Obedecer a quem? A Jesus, através de quem? Da sua palavra. E quem é a sua palavra? A Bíblia. Para, irmão. Vamos lá, acorda. As pessoas aí, o nosso sistema tem tentado ofuscar a Bíblia, apagar, arrancar. Dizem que ela já é arcaica. E não. Deus não muda, a palavra de Deus também não muda. Você, meu querido amigo, meu querido irmão que me vê, que me assiste, nós somos criaturas de Deus. Ora, pastor, eu já sou filho. Filho são aqueles que lhe obedecem. Filhos são aqueles que seguem a Ele. Olha só, eu e você, antes da conversão, nós éramos criaturas. É por isso que o Evangelho de Marcos, Jesus, ele é enfático em dizer, Marcos capítulo de número 16, e o versículo 15, Jesus é categórico. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós somos criados por Deus.
Deus não tem Deus só tem um filho gerado, chama Jesus. Ele é gerado. Mas nós somos criatura, nós somos criação. Deus cria o homem lá no Éden. Então esse homem é feito filho de criação. Deus gera Jesus. Então agora Jesus é o filho por geração. E nós somos filhos por adoção. Filho, criação, Adão. Filho, oh glória. Filho gerado, um só, Jesus. Filhos de adoção. É, pastor? Sim. Primeiro nós vamos para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, para reforçar Marcos, capítulo de número 16. Olha o que Paulo diz aí, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando Paulo diz criatura e novo, nós já podemos entender aqui a obra da justificação. Oh glória! Quando você recebe Jesus, você é justificado. Porque agora você passa a ser filho de adoção. E Deus te diz assim, ó: existia uma condenação sobre a sua vida. Por que pecado? Porque nós estávamos debaixo do pecado. O pecado era o nosso aio. O pecado era o nosso tutor. Nós éramos servo do pecado. Nós servíamos ao pecado. E sabe qual era o nosso salário? Por aqueles que servem o pecado, morte. Só que Jesus nos resgata. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele nos resgata. Jesus nos compra com o seu sangue. E agora nós somos filhos de Deus. E filhos por adoção. Escute bem, irmão. Você e eu, nós somos filhos por adoção. Amém? Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Olha o que Efésios diz aqui. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Ele diz assim para nós, Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 15, pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aí o versículo de número 18, ele vai dizer assim, escute: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Escute-me, depois que cremos, nos tornamos agora criação nova. E essa doutrina se chama regeneração. Primeiro você aceita Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Depois, 2 Coríntios capítulo 5. Você se torna uma nova criatura. Porque depois, primeiro você aceita Jesus, e Jesus agora te tem como inocente. Doutrina da justificação. Não é que você seja de fato inocente, mas Deus te torna inocente. Deus resolve nos justificar. É uma obra divina nos justificar. E quando nós nos tornamos justos por intermédio de Jesus,
Agora nós estamos livres da condenação. Por isso que nós somos salvos. A nossa justificação, mediante o sangue de Jesus, nos torna livres da ira de Deus. Por isso nós somos salvos. Salvos de quê? Da ira de Deus. Nos tornando justos, agora nós vamos nascer de novo. Doutrina da regeneração. Regeneração. Por quê? Uma vez gerado no pecado. Aí nós estávamos degenerados. Mas agora nós somos regenerados. Ô glória! Olha o que Pedro diz. Que maravilha é que o apóstolo Pedro diz na sua epístola. Na primeira epístola do apóstolo Pedro. Ele nos diz aqui, já de uma tão grande forma, para que nós pudéssemos assim se alegrar no Senhor. Veja bem, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, abra aí a sua Bíblia, no capítulo de número 1, no versículo de número 22 e 23. Ele diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Na obediência à verdade. Para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, e viva, e que permanece para sempre. Gerados de novo. Regeneração. Querido, nós éramos degenerados, vivia pervertidamente. Como era que nós vivíamos então, pastor Valci? Nós vivíamos aqui, segundo diz Paulo aos Romanos, a degeneração da raça humana encontra-se no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo de número 29. Veja bem o que diz o homem degenerado. Paulo diz assim: estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. É o estado do homem degenerado, sem Deus. Mas quando você observa e aceita tão maravilhosa salvação em Cristo Jesus, você é justificado. Você é justificado. O que Paulo diz aqui no capítulo 3 de Romanos, que nós fomos justificados pela fé. Aí Paulo, ele nos diz aqui na sua palavra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas veja bem no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados gratuitamente pela obra redentora de Jesus no Calvário. Então nós somos justificados. Com essa justificação, nós passamos a nascer de novo. Lembra que Jesus, conversando com Nicodemos, Jesus fala sobre o novo nascimento? Justamente, é a regeneração. Agora nossos pensamentos vão ser diferentes. É o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo de número 4. Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 4. Paulo, ele nos traz aqui um ensinamento sobre nós sermos regenerados. Capítulo 4, Efésios, capítulo de número 4. Paulo vai falar aqui sobre essa questão de um novo nascimento. E o novo nascimento, nós queremos frisar para os irmãos que não tem nada a ver de exterior para interior. Porque tem pessoas aí que se denominam justificado e regenerado pelo armário ou guarda-roupa que foi trocado as roupas. Não é essas roupas que Deus quer que você troque, não, irmão. O que Deus veio fazer foi no seu coração. Amém?
A regeneração é coisa de dentro para fora. Primeiro é modificado os pensamentos. Primeiro é modificado a forma de agir. O coração é moldado. Aí o exterior, isso é consequência. Porque tem pessoas que estão aí mudando a prioridade das coisas. Elas trocam, né? Elas trocam de roupa, mas não mudam de pensamento. Ela troca o vestuário, mas não troca o coração. Continua o mesmo coração cheio de tudo isso que nós já falamos. E o que Paulo diz aqui, Efésios capítulo 4, versículo de número 24, ele diz assim, olha só, versículo de número 23. Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Querido, é racional. De dentro para fora. O novo nascimento é de dentro para fora. Não tem nada a ver de fora para dentro. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para querer graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Escute bem, irmão. Novo nascimento, escute bem. Novo nascimento tem a ver com isso aqui, regeneração de sentidos. Olha o que ele diz. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada. Você precisa nascer, querido, nascer de novo é ter a mente de Cristo. É o que Paulo fala na Epístola aos Coríntios. A sua mente deve ser extraída e a sua mente agora deve ser a mente de Cristo. Amém? Se você, eu já nasci de... Pastor, agora eu me batizei, agora eu sou a nova criatura. Querido, deixa eu te falar. Se você anda com as mesmas práticas, se os seus pensamentos são os mesmos, se você ainda não controla a língua, se as suas palavras são isso aqui, torpe, e que não serve para edificação, nem serve para unidade nem união, se você anda na mentira, no engano, se você anda cheio de ira, se você anda cheio de cólera, de inveja, de maldade, querido, você não nasceu de novo. Aí entra a terceira natureza da promessa da salvação, que é a santificação. Porque a santificação ela é posicional e a santificação é progressiva. Ora, pastor, então eu aceitei Jesus, o senhor falou que eu sou salvo, mas o senhor está falando que, amado, santificação não tem nada a ver de ser aquilo que pregam para nós, o que nos ensinaram, que ensina há muito tempo. Santificação não tem nada a ver de não errar mais, irmão. Todos ainda erram. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, João, quem você imaginar, eles continuaram errando. Então natureza não tem nada a ver daquele que é perfeito, que não peca mais. Porque nós podemos pecar. É a natureza do ser humano. Mas nós evitamos o pecado. Mas quem disse que nós não... Olha o que a Epístola de João fala. É só tentarmos para a Epístola de João. Primeira Epístola de João, o capítulo de número 1. Versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós, irmão. Nós somos propensos a pecar. Mas nós não podemos viver no pecado. E isso é que a santificação faz. Primeiro, Deus te justifica. Segundo, você nasce de novo. Terceiro, você se santifica. E isso é posicional. Por que posicional? No ato que você aceita Jesus, você é santo pela obra de Jesus. Então você é salvo porque Jesus te justificou e você agora é uma nova criatura. Agora, enquanto Jesus não voltar, entra a santificação progressiva. Nós estamos num processo de santificação que só terminará na volta de Jesus. Então, por enquanto aqui na terra nós somos propensos, irmão, escuta, eu não estou dizendo que você tem que estar andando pecando não, tá?
Porque aquele que vive no pecado, de fato, ainda não conhece Jesus. Porque aquele que conhece Jesus, ele foge do pecado. Ele se afasta do pecado. Ele foge da aparência do mal. Mas eu estou dizendo que mesmo além de tudo isso, nós somos propensos a pecar. Aí João diz no capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Amém? Ele está nos instruindo, não peque, mas escute. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Querido, então nós somos propensos a pecar. Mas, se porventura pecarmos, Jesus nos justifica. Por isso, querido, você precisa olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Você não fica imaginando que a salvação é pela sua santidade. Não é porque agora, na santificação progressiva, aí envolve jejuns, consagração, cultos, não deixe de ir para o culto, leitura da Bíblia, isso é uma santificação progressiva. Não significa que é isso que te dá a salvação, porque a salvação já foi te dada pela fé. Isso é a graça, dom de Deus, não vem de nós. Você recebe a salvação pela fé. Você vive uma vida de regeneração e com isso você se santifica. Mas, querido, cuidado, porque tem muitas pessoas do meio da igreja que se dizem cristãos, que eles têm a sua religiosidade como a afirmação de sua salvação, e não é. Jesus é quem te salva. Então a santificação progressiva, ela te torna um cidadão dos céus. E o cidadão do céu tem os seus estatutos. Um cidadão do céu, ele tem as suas regras, as suas leis estabelecidas pelo próprio Jesus. Assim como no mundo nós temos as leis que são criadas pelos nossos governos, e nós precisamos obedecer a essas leis. O cidadão do céu também tem leis que precisam ser observadas. Então a santificação, ela é um desses meios. Amém? Então a santificação progressiva, você precisa continuar se santificando, se afastando. O que diz aqui em Tiago, escrevendo a sua epístola, Tiago, o capítulo de número 1. Olha o que Tiago diz sobre essa questão. Tiago, capítulo 1, versículo de número 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então se afaste, se santifique. Santificação posicional, o Senhor te torna santo. Progressiva, você precisa operar a santificação, fugindo das coisas desse mundo, dos apetrechos, dos embaraços, dos convites, dos entretenimentos, das coisas que estão distraindo muito crente, as coisas que querem entrar na igreja só rasteiramente, querendo corromper a igreja com seus costumes mundanos e trazendo pecado para dentro da igreja. Então fuja disso, irmão, se santifica. A igreja é santa porque Jesus é santo, e o céu para onde nós vamos é santo, e aquele que quer ser salvo se santifica a si mesmo. Então glória a Deus, se santifique, irmão. Então escute, a promessa da salvação, a sua natureza é você aceita Jesus e com isso tem a justificação, você é tornado justo. A regeneração, você nasce de novo. E a santificação, você se santifica, se separa das coisas do mundo. E volta, santidade não tem nada a ver com estátuas feitas por pessoas. E santidade não tem nada a ver com você não erra mais. Você erra, eu erro, nós erramos. Santificação significa separado do sistema desse mundo, consagrado para Deus. Então santidade é isso, irmão. Você não tem nada a ver com imagem de que você não erra mais, você agora é. Não, Senhor. Separado do sistema do mundo. Amém? Então isso é a natureza da nossa salvação. E o terceiro tópico, promessa de perseverança na salvação. Número 1, base da promessa da salvação é Cristo. Número 2,
Apostasia individual. Número 3, promessa e segurança da salvação. Então, irmão, a base da nossa salvação, e isso nos leva a perseverar, é Jesus. Jesus é o modelo. Ele persevera, ele vai até o fim. Então, ao longo a igreja de Cristo, o povo de Deus é constituído de pessoas unidas e a base é Jesus, e isso nos torna pessoas perseverantes. Persevere. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Não recue, irmão, não recue. Olha o que a Epístola aos Hebreus, ela diz no capítulo de número 10. Escute bem. Hebreus capítulo 10, não recua. Ele diz assim, ó, Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 24. Escute bem. Versículo 23. Retenha firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admostrando-nos uns aos outros. E tanto quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Amado, escute bem. Persevere, não deixa, não faz isso. Não faz isso. Porque o versículo de número 37, olha o que diz aqui, glória a Deus. Versículo 36, escute. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É depois, irmão. Persevere, porque ainda um pouquinho, versículo 37, de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, irmão. Persevere na salvação, persevere, não desista, não saia. Tem muita gente saindo da igreja. Amados, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Então você não é necessariamente a promessa de Jesus, você precisa estar inserido nela. Se afaste, fuja para a sua salvação. É o que o anjo falou para Ló. Lembra de Ló lá em Sodoma e Gomorra? O anjo pega na mão de Ló e diz assim: fuja para a sua salvação. Então fuja, irmão. Persevera na salvação, na sua salvação. Não desista. Por quê? Porque muitas são a apostasia. Tem muitas pessoas se apostatando da fé. E a apostasia, escute, irmão, existe a apostasia moral e existe a apostasia doutrinária. Tá? A apostasia doutrinária. Então, a apostasia doutrinária são aqueles que as pessoas rejeitam o fundamento da sua fé, que é a Bíblia Sagrada, e a deturpam e se afastam da sã doutrina. Paulo aos Gálatas diz que até alguns citam um novo evangelho, e Paulo diz: só há um evangelho, fuja do chamado novo evangelho. Então tem pessoas se apostatando da sã doutrina. É por isso que Paulo, irmão, já alertava, escute, presta atenção, irmão. Paulo já alertava a Timóteo sobre esse assunto, e Paulo já dizia aqui no capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com o próximo, para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afaste, irmão. Escute bem. Aí ele ainda diz: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Agora escute, na primeira epístola ainda de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria concupiscência. Escute, irmão. E Paulo diz a Timóteo: persevera na sã doutrina. Irmão, escute. Tem muitas pessoas pregando um evangelho diferente, doutrina diferente, mundanas, e estão se apostatando da fé, da sã doutrina. E eles vêm com um discurso bonito para você viver no pecado, porque eles querem fazer de vocês negócio. É o que Pedro diz na sua epístola. E você precisa aprender a palavra de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Oséias capítulo 4, o Senhor diz assim: olha, eu tenho uma contenda com o povo, porque o povo não me conhece. Conheça a Deus, irmão. Então tem muitas pessoas se apostatando, apostasia doutrinária, aqueles que deixam a verdade bíblica. E com isso, apostasia moral, pessoas que voltam à sua vida depravada, uma vida sem Deus, sem direção divina. E o que Pedro diz na sua epístola, nós podemos entender muito bem o que o apóstolo Pedro lutava para que isso não acontecesse. Capítulo 2, deixando toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Deixa os enganos, irmão. Deixa as malícias, deixa essas coisas que coisas que nós éramos no passado. Você precisa abandoná-las. Você precisa viver uma nova vida e viver uma vida para Jesus Cristo. Amém? Então, a apostasia doutrinária, a apostasia moral, temos vivido nos dias de hoje. Agora escuta uma coisa: a promessa e a segurança da salvação. Diante de tudo isso que foi falado, fique com o Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 24. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Se você tem a vida eterna, você vive uma vida pautada nas Escrituras. Se você tiver uma vida pautada nas Escrituras, você não vai se apostatar da fé, nem doutrinária e nem moral, porque você foi justificado, porque você foi regenerado, porque você foi santificado, porque você tem um Salvador chamado Jesus de Nazaré. Quem prometeu isso foi Jesus. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Oh glória! Paulo tinha certeza da sua salvação, e você precisa ter certeza da sua salvação, irmão. Vivendo uma vida adequada, segundo as Escrituras Sagradas, você precisa crer nessa promessa, e quem prometeu é fiel para cumprir. Assegure-se nessa promessa. Você é salvo na pessoa bendita de Jesus. Então viva uma vida de santificação. Mostre que você já nasceu de novo. É o que João Batista fala para aqueles que iam ser batizados: produzam frutos dignos de arrependimento, porque você foi justificado pelo Senhor e Salvador Jesus. Então você precisa ter a segurança da sua salvação. Não importa o que digam, não se escandalize. Não, você diz que é salvo, só quem sabe que é salvo é Deus. Justamente por saber que quem sabe quem é salvo é Deus, nós cremos nessa promessa, porque Ele diz: se você crê nele, você tem a vida eterna. Amém? E a nossa lição se conclui. A conclusão da nossa lição diz que a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Amém? Essa foi mais uma das nossas videoaulas, lição de número 5. Que Deus possa abençoar. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode dar um link lá e compartilhar. Curta o canal, compartilhe, ore por nós e até a próxima videoaula. Nós vamos orar por você agora. Pai, nós oramos por essa pessoa que assiste essa videoaula e que a salvação, essa bendita, essa maravilhosa promessa, alcance essa pessoa que nos assiste, e a pessoa, ó Deus, que já é salva, persevere e permaneça na salvação, porque o Senhor se manifestou ao mundo para a salvação de todos os homens, principalmente daqueles que creem em Ti. Senhor, afasta o Teu povo, Senhor, das armadilhas do inimigo e nos preserve até a Tua volta. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Eu sou o pastor Valci e essa foi mais um Momento EBD. Que Deus abençoe e até a próxima videoaula em nome de Jesus. Amém.